Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor Jesus seja com todos nós nessa noite. Que estejamos cultuando ao Senhor mais uma vez, cada um no seu lar, cada um na sua casa. Possamos adorar ao Senhor nesse momento, engrandecer o nome dEle, agradecer por mais um dia, agradecer pela misericórdia dEle, cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor, orar e refletir na palavra do nosso Deus. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, mais um culto ao nosso Deus, e nós estaremos nesse momento fazendo uma oração, pedindo a direção de Deus para as nossas vidas, pedindo a direção de Deus para que Ele esteja nos usando, para que Ele esteja recebendo a nossa adoração, adoração que nós prestamos a Ele na verdade, e que essa adoração seja prestada em espírito e em verdade. Que eu e você, que nós, nessa hora, cada um no seu lar, cada um na sua casa, seja adorando ao Senhor, seja louvando ao Senhor, bendizendo o nome dEle, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por mais um dia, agradecemos pela Tua proteção, ó Deus, que nos livra de todo mal. Agradecemos pela Tua provisão, que não nos deixa nada faltar. Agradecemos, ó Deus, pelo pão de cada dia, pelo ar que nós respiramos, ó Deus, pela veste, ó Deus, pelo teto que nós temos. Agradecemos também, ó Deus, pela Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. E pedimos, ó Deus, que nessa hora o Senhor esteja nos usando, o Senhor receba a nossa adoração, ó Deus, e que nós estejamos prestando essa adoração em espírito e em verdade ao Senhor. Ó Deus, continue abençoando a Tua igreja, continue abençoando o Teu povo, ó Deus. Continue, ó Deus, tendo misericórdia desta humanidade, ó Deus. Que todos os seres humanos, que toda a humanidade reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Deus, que nós, que somos Seus servos, estejamos preocupados em interceder, em orar por aqueles que ainda não fizeram compromisso com o Senhor. E muitos desses estão partindo, ó Deus, sem fazer essa aliança contigo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos desperte para pregar o Teu Evangelho, seja qual for a forma, ó Deus, seja qual for o recurso que tivermos, possamos pregar o Teu Evangelho, falar do Teu amor, falar da Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do nosso Deus. Nós vamos ler Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, nós vamos ler os versos 6 e 7. Isaías 55, os versos 6 e 7 nós estaremos lendo nesse momento. Que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. E volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Essa é a palavra de Deus convocando a toda a humanidade, convocando a todos nós a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O tempo é hoje, o dia é hoje, a hora é agora de buscarmos ao Senhor. Mas não é buscar ao Senhor e querer viver, continuar vivendo uma vida errada. A palavra de Deus está dizendo que é para o homem deixar os seus maus caminhos e se converter ao Senhor, que se compadecerá dele. Essa é a dinâmica, é assim que tem que ser. Nós precisamos buscar ao Senhor não só para que Ele resolva os nossos problemas, mas nós precisamos buscar ao Senhor para viver em comunhão com Ele. E viver em comunhão com Ele só é possível se provarmos de uma verdadeira conversão, mudarmos de vida, mudarmos de atitude, viver uma vida separada para o Senhor. Então nós vamos cantar nessa noite: Eu te busco, te procuro, ó Deus.
querer ao Senhor mais e mais, e que realmente nada nos impeça. Nós cantamos: nada pode nos impedir, me impedir, eu vou te seguir. Nós seguimos ao Senhor independente das circunstâncias, independente da situação. Precisamos seguir ao Senhor, continuar, e o cântico disse prosseguindo. E há um profeta que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos viver essa constância, né? Não devemos ser inconstantes, precisamos ser constantes, adorar e servir ao Senhor em todo o tempo, todos os dias das nossas vidas, na certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos cantar? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nós precisamos estar bem certos de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nós somos seres totalmente dependentes do Senhor. Precisamos dele todos os dias das nossas vidas. Essa pandemia, esses problemas
só veio para lembrar o quanto o ser humano é limitado e é dependente do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos nos agarrar à nossa confiança, a confiança que temos no Senhor, buscar a Ele, servir a Ele de todos os nossos corações e na certeza de que Ele pode fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele tem todo o poder, basta crer, é só crer no Senhor Jesus, continuar crendo e buscando a Ele de todo o coração. E a palavra dele diz aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 15, 1 Coríntios 15, os versos de número 57 e 58, diz o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. A vitória vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós só precisamos continuar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, servindo ao Senhor. Se não estamos tendo o privilégio de estar no templo, mas façamos da nossa casa, do nosso lar, um altar de adoração ao Senhor. Precisamos servir ao Senhor, sirvamos ao Senhor, na nossa casa, no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, aonde estivermos, nós precisamos servir ao Senhor, na certeza que aquilo que nós fazemos para Ele não é vão. Se fizermos de todo o coração, precisamos continuar fazendo isso e continuar confiando no Senhor. Como diz a palavra do Senhor, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos cantar? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá.
Sem Jesus não dá, não dá. Não dá para viver sem Jesus, não dá para enfrentar essa pandemia, todo esse problema, toda essa situação que o mundo está passando sem Jesus, sem confiar nele. Precisamos continuar confiando nele, depositando toda a nossa confiança no Senhor, na certeza de que Ele está no controle de tudo e que no momento certo, assim como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E Ele vive, Ele está vivo, Ele está se importando comigo, com você, com cada um de nós. E nós precisamos estar próximo dEle. Um dos discípulos, um certo momento em que Jesus questionou porque algumas pessoas estavam se afastando dele, porque achava seu discurso muito duro. Jesus perguntou se eles queriam se afastar, se eles queriam também se afastar dele. E aí Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna, e o melhor lugar a se estar é na presença do Senhor, na presença do nosso Deus, confiando nele. Nós vamos cantar: há um lugar de descanso no Senhor, que nós possamos recorrer a esse lugar todos os dias. Não são quatro paredes, mas é a presença de Jesus nas nossas vidas. lugar.
que possamos estar a cada dia aos pés do Senhor Jesus, confiando nele, crendo que ele pode fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, assim como Maria, a irmã de Marta, ela escolheu estar aos pés de Jesus, aprendendo com ele. Que eu e você, que nós também escolhamos aprender do Senhor, estar aos pés dele, servindo a ele de todo o coração. Nós vamos fazer a meditação da palavra do nosso Deus. Nós vamos falar um pouco sobre as lições do deserto. O que nós aprendemos quando estamos no deserto. O que nós aprendemos quando estamos passando por dificuldades, por problemas. O que o deserto nos ensina? Será que tem lições a serem aprendidas em meio ao deserto? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Deuteronômio, capítulo de número 8, o verso de número 2. Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 2. O Senhor falando para o povo de Israel, ele diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O povo de Israel precisou passar pelo deserto para serem provados. Há muitas lições que o deserto nos ensina. Muitas lições, e nós precisamos aprender essas lições. Precisamos aprender o que a palavra de Deus nos ensina através do deserto. Os desertos que nós passamos, os desertos que acontecem nas nossas vidas, todas as vezes que passamos por dificuldades, por tribulações, nós estamos passando por algum deserto e precisamos aprender lições em meio a esse deserto. O deserto não é lugar para a gente estar murmurando. O deserto não é lugar para a gente estar lamuriando, reclamando. Por que essas coisas estão acontecendo dessa forma? Por que esses problemas acontecem? Os problemas, será que nunca terão fim? Será que não vai acabar? Nós temos a tendência de sermos murmuradores. Pessoas que vivem lamuriando, reclamando por tudo. E nós vamos aprender um pouco sobre as lições do deserto. O deserto nos leva ao caminho da humilhação, da humildade. Nós precisamos ser humildes. E a palavra de Deus, ela está sempre nos orientando a buscar a humildade, a abandonar a soberba, a arrogância e trilhar o caminho da humildade. O próprio Jesus fez o convite: vinde, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando estamos no deserto, nós não lembramos de posições. No deserto não há separação entre negro e branco, pobre e rico, feio, bonito, alto, baixo, magro, gordo. Não há diferenças hierárquicas onde uns se acham melhores do que outros por conta de posições. No deserto não existe isso. Todos que estão no deserto estão no mesmo lugar, numa mesma posição e têm o mesmo desejo de sair daquele deserto. Essa pandemia veio mostrar isso. Pobre, rico, feio, bonito, negro, branco, magro, gordo, todos são vulneráveis. Todos estão aí com medo dessa grande pandemia. Então, um deserto nos mostra que nós precisamos ser humildes. O apóstolo Paulo, na sua carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 9, ele diz o seguinte: para que eu não me ensoberbecesse por conta dos grandes feitos que o Senhor faz através de mim, me foi colocado um espinho na carne, um deserto. Eu tive que passar por um deserto. Eu tenho que viver em um deserto em dado momento da minha vida. Um mensageiro de Satanás vem me esbofetear, para que eu entenda que a graça de Deus é suficiente.
E Paulo, ele diz que ele chega até a pedir ao Senhor que acabasse com aquele deserto na vida dele, que tirasse aquele problema que existia, nós não sabemos qual é. Ele apenas diz que era um espinho na carne, algo que o incomodava. Ele pede ao Senhor que o tire daquela condição. Mas o Senhor fala: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então todas as vezes que o homem, todas as vezes que o ser humano se ensoberbece, se acha melhor do que o outro, se enche de arrogância, ele precisa passar por um deserto para ele entender que quem tem todo o poder é Deus. Nós precisamos nos humilhar. O deserto nos leva para o caminho da humildade. Precisamos nos humilhar. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Então, no caminho do deserto, nós realmente provamos da humildade. Não há lugar de ninguém querer se engrandecer em um deserto. O deserto também é um caminho de reflexão. Nós refletimos quando estamos no deserto. Refletimos principalmente lembrando dos dias bons, do dia em que nós estivemos em um oásis e não em um deserto. E nós precisamos fazer essa reflexão. No deserto, no momento de dificuldade, é momento de refletirmos. Não é um momento de a gente ficar reclamando, mas refletir. Olha o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 7, o versículo de número 14. Diz assim: alegre-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade considera. Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que se virá depois. Então, no momento do deserto, nós precisamos refletir sobre a nossa condição de ser humano, de que nós vamos passar tanto por momentos bons como por momentos ruins. Quando Jó começou a sofrer aquela situação, toda aquela situação que ele estava sofrendo, que a sua mulher questionou, chegou a dizer para que ele amaldiçoasse ao seu Deus e morresse, ele disse: nós aceitamos o bem de Deus, não aceitaremos o mal? Nós precisamos entender que o sol da justiça brilha sobre justos e injustos. Nós precisamos entender que nós estamos nessa terra, e enquanto estivermos nessa terra, passaremos por desertos. E quando estivermos nos desertos da nossa existência aqui nessa terra, nós precisamos refletir, parar para refletir. Deve ser um momento de reflexão, não de murmuração. E é isso que nós precisamos pensar. Então, o deserto é um caminho de reflexão. É para que eu e você, para que nós estejamos refletindo sobre as nossas vidas, sobre como temos sido, como tem sido a nossa vida, e principalmente pensar mais em Deus, buscar mais a Deus e não ficar questionando toda a situação. O deserto também é o caminho da provação. Nós passamos pelo deserto, nós lemos o verso de Deuteronômio 8, versículo 2, em que o Senhor levou o povo de Israel ao deserto para que fossem provados, para que eles fossem provados, para saber se realmente eles iriam guardar os mandamentos do Senhor ou não. Muitos passaram pelos desertos. Abraão passou pelo seu deserto, lá no capítulo de número 20 de Gênesis, fala sobre um deserto que Abraão passou, em que ele teve que sacrificar o seu próprio filho. O Senhor pediu, levou ele a esse deserto, para que ele fosse provado, para que a sua fé fosse provada. Deus, ele permite que a gente passe por desertos na nossa existência, para que a gente reflita e para que a gente, de fato, seja aprovado. O desejo de Deus é que eu e você, que nós, quando tudo isso passar, sejamos aprovados e não reprovados. O Senhor nos leva ao deserto para provar. Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo. Isso está registrado em Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, para ser tentado pelo inimigo. E Jesus foi aprovado. Nós também precisamos ser aprovados. Nós precisamos passar pelo deserto de cabeça erguida,
Nós precisamos, em meio ao deserto, lembrar do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, continuar firmes, continuar firmes. O Senhor também, Ele nos prova de diversas formas. Nós precisamos lembrar que esse é um momento que está acontecendo para todo mundo, independente de religião, de raça, cor, língua, nação, tribo, ninguém está imune desse grande problema que está acontecendo. Porque Deus está chamando a humanidade para um concerto com Ele. Nós lemos no decorrer da nossa programação aqui, Isaías 55, 6 e 7. Diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o homem o seu caminho mau e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. O Senhor está chamando toda a humanidade para um arrependimento, para uma busca sincera e verdadeira por Ele. Nós precisamos lembrar disso, que o Senhor, Ele quer chamar a atenção da humanidade. Ah, pastor, mas foi Ele que enviou tudo isso? Não, mas Ele permite que isso aconteça para que a gente esteja se voltando mais para Ele. Para que a gente lembre que nós, seres humanos, somos seres limitados e totalmente dependentes do Senhor. Ele é que é soberano, Ele é que é Senhor, Ele que tem o controle de tudo. E mesmo assim, a gente não pode afirmar, mas se Deus quiser, Ele também pode enviar uma situação difícil para chamar a atenção da humanidade. 2 Crônicas 7, capítulo de número 13, o Senhor diz, se eu cerrar os céus, se eu enviar os gafanhotos, a locusta, a peste, se o Senhor fizer isso, mas aí Ele completa: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é soberano, Ele pode fazer o que quiser, na hora que Ele quiser. Não estou afirmando que foi Ele que fez isso, mas também nós não podemos descartar possibilidades. A nós só nos cabe, como servos, como seres humanos, confiar no Deus, Criador dos céus e da terra. Confiar nele, na certeza de que Ele tem todo o poder, e continuar orando e pedindo a Ele que Ele faça a vontade dEle. A oração do servo do Senhor Jesus, baseado na Bíblia Sagrada, nos ensinamentos da Bíblia Sagrada, nos ensinamentos do próprio Cristo, é que nós precisamos pedir, mas pedir sempre segundo a vontade de Deus, confiando de que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, mesmo que a vontade dele, em muitos momentos, não coincida com as nossas, e muitas vezes não vai coincidir. Nós só precisamos confiar, só nos cabe confiar em Deus, na certeza de que Ele está no controle, e o que Ele fizer será bem feito. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos dando essa confiança nele, e que nós entendamos que o deserto é lugar para a gente se humilhar na presença do Senhor, buscar mais ao Senhor, deixar a arrogância, a soberba de lado e buscar mais ao Senhor, entender que ninguém é melhor do que ninguém, que não existe posição, que não existe condição financeira, títulos, diplomas, nada disso. Todos nós somos iguais e todos nós precisamos nos achegar a Deus, buscar ao Senhor. O deserto também é um caminho de reflexão, onde precisamos refletir sobre a nossa condição, sobre o nosso caminhar e refletir, acima de tudo, sobre os dias que passamos. Lembrar que o mais importante nesses dias de deserto é a gente ser aprovado, que é a outra lição que o deserto nos traz. É que o deserto é um lugar de provação. Nós estamos sendo provados para saber se realmente somos fiéis ao Senhor, se realmente nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, se realmente nós estamos confiando no Senhor, independente do que aconteça. Nós precisamos continuar confiando no Senhor.
Então, que eu e você, que nós aprendamos as lições do deserto, que todo esse deserto está trazendo para cada um de nós. Vamos aprender e vamos buscar mais ao Senhor, vamos nos dobrar mais ao Senhor, vamos ser mais fiéis ao Senhor, vamos deixar de lado as coisas que não nos edificam, vamos buscar mais a presença do nosso Deus, para que sejamos aprovados após esse deserto passar. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que o deserto passa, o deserto acaba, e nós, como servos do Senhor, se formos aprovados, nós seremos participantes da glória do Senhor. Que Deus continue nos abençoando, que essa palavra continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue nos provando e que nós sejamos aprovados. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor é soberano. Ó Deus, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado, ó Deus, também. A tua palavra diz isso, que nós também precisamos agradecer pelas provações, porque as provações vêm para nos fazer aprovados. Ó Deus, que possamos ser capacitados pela tua palavra, ó Deus, pela orientação do teu Espírito Santo para sermos aprovados. Ó Deus, que cada dia mais, ó Deus, nós como cristãos possamos fazer uma reflexão da nossa caminhada cristã, de como nós temos sido. Deixemos a arrogância, a soberba de lado e busquemos mais ao Senhor. Que possamos ser mais humildes. Ó Deus, que possamos a cada dia fazer reflexões sobre a nossa vida. Que o culto que prestamos ao Senhor seja de fato um culto racional, que tenha uma razão, que nós saibamos o que estamos fazendo, que não seja apenas uma repetição do que outros fazem, ó Deus. Que não oremos, que não cantemos, que não preguemos, que não falemos nada, ó Deus, sem refletir o porquê fazemos isso, por que estamos fazendo isso, ó Deus. Mas que possamos refletir e saber de fato o que nós estamos fazendo, como tem sido a nossa vida de verdadeiros adoradores a Ti. Ó Deus, continue abençoando a Tua igreja, que esse seja um momento de reflexão para todos, ó Deus. Que nós não possamos ser crentes apenas em 4 paredes, na igreja, em um dia escolhido que nós nos reunimos coletivamente, mas que esse momento seja um momento para provar, esse deserto seja para provar que realmente nós somos Teus servos, que Te adoramos. Continue nos abençoando e nos livrando de todo mal. Nós cremos, ó Deus, na Tua intervenção. Nós cremos que o Senhor tem todo o poder. E nós cremos que o Senhor é soberano e que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Continue abençoando a Tua igreja, abençoando todos, ó Deus, que estiveram nos acompanhando nessa noite. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Seu Santo Espírito seja com todo o povo espalhado pela terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Obrigado mais uma vez por todos que nos acompanharam nessa noite.